Pai, no momento que a sua palavra vai ser pregada, Senhor, eu te peço a tua unção sobre os meus lábios, Senhor, e que as nossas mentes estejam preparadas para receber aquilo que o Senhor tem para nos falar esta noite, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. O mundo, ele caminha de uma forma, de uma maneira em que o tempo, ele passa muito rápido. Hoje já é 1º de setembro, se nós olharmos, foi assim, de janeiro para cá. Passou muito rápido. Faltam apenas 120 dias para o final do ano. Da mesma maneira que o tempo passa rápido, o mundo, o sistema operacional do mundo, também nos cobra rapidez. Ou seja, tempo é dinheiro. É assim que falam. Só que, quando a gente anda atrás das coisas do mundo, nós nos esquecemos de fazer uma série de coisas que está na palavra de Deus. Quando nós éramos velhas criaturas que vivíamos no mundo, a gente corria de um lado de outro, fazia uma coisa, outra não dava, deixava para depois, tomava uma rasteira ali, fazia aqui, e íamos levando. Mas quando nós chegamos ao conhecimento da palavra de Deus, nós entendemos que a nossa vida não mais nos pertence, pertence ao Senhor. E Cristo fez essa obra na cruz, essa obra de redenção, de salvação. E nós passamos a ter uma outra visão da vida. Todas aquelas coisas que nós praticávamos no passado, virou passado. Em que pese ter virado passado, ainda está registrado no HD da gente. De vez em quando, o inimigo tenta ativar. Mas nós temos que entender que nós não pertencemos mais a isso que está aí. Que a nossa prioridade agora é Cristo. Que o nosso foco é Cristo, que o nosso caminhar é olhando para Ele. As dificuldades, as tribulações e as provações, as circunstâncias adversas continuam do mesmo jeito, elas estão aí. Só que agora a gente deixou de olhar para elas, a gente olha para Cristo. E Ele vai nos direcionando. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sobre as minhas vistas te darei conselho. Ele vai te direcionando você, de tal forma que esses obstáculos vão sendo passados. Não na sua força, mas naquele que pode todas as coisas. E quando a gente entende isso, a gente absorve isso, a gente toma posse disso, a gente tem uma nova visão da vida. E passamos a enxergá-la como a palavra de Deus nos ensina, que na vida há tempo para tudo. É para dormir, é para acordar, é para nascer, é para morrer, é para ficar doente, é para passear, é para dar uma volta. A gente tem que entender que a vida não é só preocupação, pré-ocupação, trabalho e conta para pagar. Isso não é viver. Viver é olhar para Cristo e deixar que essas coisas Ele traz à existência. Eu vou pedir para o Rafael ler esse texto que está em Eclesiastes. Eclesiastes 3, versículos de 1 a 8. O Rafael vai ler pausadamente, todo mundo conhece, é um texto bastante conhecido, mas que serve para despertar na gente se isso, as coisas que estão escritas aqui na palavra de Deus, que é o nosso manual do proprietário, se você está observando isso. Será que você está observando isso? Ou você está com muita preocupação na cabeça? Abram suas Bíblias, Eclesiastes 3, versículos de 1 a 8.
Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém. Para tudo que nós fazemos ou pensamos em fazer, há um tempo determinado por Deus. Esse tempo determinado por Deus, de nós agirmos, a gente às vezes pensa que somente coisas boas significam a presença de Deus na nossa vida. Mas às vezes nós passamos momentos difíceis porque o Senhor nos ensina através de uma didática diferente. Porque nós às vezes não estamos preparados para receber a bênção. E por vezes, quando planejamos alguma coisa, e não há nada de mal em fazer planejamento, nós devemos submeter esses planejamentos, os planos, para o Senhor. E pedir para a alma sossegar, porque se a alma ficar eufórica, não adianta joelho no chão, porque você vai orar enganando a Deus. Você não vai tocar no assunto que você quer tocar, mas a tua alma está tão eufórica que você vai circular, achando que Deus é bobo. Você vai fazer uma oração para induzir uma resposta que agrade você. Quando nós planejamos, e não há nada de mal em planejar, submeta os planos ao Senhor. E Ele vai dizer se esses planos são planos bons ou se são planos que tem que aguardar um pouco, que você ainda não está preparado para isso. Lá nós temos uma passagem muito interessante que está lá em... Agora eu quero que vocês abram aí, Provérbio 16, versículo 1. Provérbios, abra a Bíblia no meio, Salmos, avança, vai para Provérbios. Eu quero que vocês abram essa sua Bíblia, um versículo apenas que nós temos. 16, versículo 1. Nós temos que entender que o Senhor conhece todos os nossos pensamentos, não lhes são ocultos. Ele sabe tudo. E quando a gente ora pedindo, Ele sabe também se nós estamos preparados ou não. Provérbios 16, versículo 1 diz o seguinte: ao homem pertencem os planos do coração, mas a resposta da língua é do Senhor. Os planos do coração são aqueles que nós traçamos. E aí nós submetemos esses planos ao Senhor. Joelho no chão. Pai, eu coloco diante de Ti essa questão. Fala comigo. E o Senhor vai falar com você. Mas como o Senhor fala com a gente? Em primeiro lugar, tem que sossegar a alma. Depois que sossega a alma, você passa a observar as coisas que estão à sua volta. O que o Senhor está te mostrando? O que o Senhor está te falando? Às vezes Ele usa pessoas para te dar um recado. Passa a observar. Viver na confiança do Senhor
Viver na tranquilidade, na paz do Senhor, significa sossega a alma, deixa o Espírito falar. Aí sim, você vai entender essa passagem de Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Ainda um pouquinho na frente, você está em Provérbios 16, vai para Provérbios 19. 19 e 21. Provérbios 19 e 21. Muitos são os planos no coração do homem, mas o desígnio do Senhor, esse prevalecerá. Porque aqueles que são do Senhor, que entregaram as suas vidas a Ele, Ele vai operar. Mas precisa sossegar essa alma. Às vezes a gente atrapalha tudo. Você está em Provérbios 19, vai para o 21, versículo 5. Provérbios 21, versículo 5 diz assim: os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo, o quê? Precipitado apressa-se para a penúria. Os planos do diligente conduzem à abundância, mas todo precipitado, apressado, apressa-se para a penúria. Você sabe o que quer dizer isso? Eu vou abrir um negócio. Esse negócio eu já escolhi o local. Esse negócio, olha, eu já fiz uma pesquisa, vai de vento em popa. Por conta disso, eu já vou fazer um empréstimozinho no banco, porque isso vai dar muito lucro. Isso vai dar uma grana certa. Quando ele vê que a coisa não está legal, ele cai na real. Põe o joelho no chão, Pai misericordioso, venha ao meu socorro. Eu me dei mal, eu errei, eu pequei, eu reconheço que eu pequei, eu peço teu perdão. E o Senhor vai responder: eu já te perdoei, meu filho. Mas você não me consultou quando você abriu esse negócio. E mais, além de não me consultar, essa sua atitude trouxe sérias consequências para você. E eu não passo a mão em consequências. O pecado, o Senhor perdoa. Mas as consequências, Ele não perdoa. E elas vão se arrastar até serem solucionadas. Viver a vida de Cristo, a vida que o Senhor nos dá, é uma vida de abundância, mas nós temos que estar sintonizados. O nosso link tem que estar direto com o Senhor, através da sua palavra, para que nos oriente, para que nos dê a direção, para que a gente não faça bobagem. E quando a gente vive na dependência dele, a gente entende essa passagem de Eclesiastes, que há tempo para tudo. Para tirar férias, para passear, para ouvir passarinho cantar. Há tempo para tudo. Às vezes não sobra tempo para a gente fazer nada. Por quê? Alguma coisa está errada na nossa vida. Eu acho que aqui cabe uma retrospectiva de cada um, até porque estamos chegando já no final do ano. O que foi 2013 de janeiro até agora para você? Sua vida está nas mãos do Senhor? Os problemas existem, estão lá? Você já pediu perdão para o Senhor? Entra no seu quarto, fecha a porta, coloca-se diante dele e fala: Senhor, desculpa, me perdoa, fiz muita bobagem, mas eu te peço perdão.
O Senhor vai dar um conforto dentro de você, que é a paz que vem dele, não é a paz que o mundo prega, é a paz que vem dele. E essa paz te dá uma tranquilidade. E você começa a fazer uma retrospectiva. O que eu fiz de errado e eu não vou mais fazer? Por vezes a gente faz porque o nosso HD está cheio. Jeremias 29:11, vai um pouquinho mais para frente. Jeremias 29:11. Jeremias 29:11, olha o que o Senhor fala com a gente. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E nós cantamos isso. Eu bem sei os planos que tenho para vós. O Senhor sabe todas as coisas, mas por vezes a gente atrapalha e atrapalha muito. Quando o Senhor chamou Moisés para tirar o povo lá da escravidão do Egito, Moisés virou para o Senhor e disse: eu não sei falar, quem sou eu, pô? Quem sou eu para conversar com o faraó, a maior autoridade do Egito? Quem sou eu? Eu já não sei falar direito. Mas o Senhor chamou ele. Em que pese Moisés ter questionado o Senhor, chama outro, não chama não. O Senhor falou: vai, eu sou contigo. E Moisés obedeceu. E ele foi tirar o povo do Egito, 1,5 milhão, fora mulheres e crianças. E quando eles atravessaram o mar, que chegaram no deserto e começaram a caminhada no deserto, o que aconteceu com aquele povo? Começou o quê? A murmuração, a lamentação, aquela velha história. Lá no Egito eu tinha comida, tinha pepino, tinha alho poró, tinha melão, e aqui eu não tenho nada, tinha carne, aqui eu não tenho nada. E o povo começou a lamúria. Uma travessia que talvez, não sei, 90 dias, 100 dias, aquele povo podia caminhar para chegar na terra prometida, durou 40 anos. E por que durou 40 anos? Porque aquele povo que saiu do Egito, carregado daquelas coisas do Egito, começaram a caminhar, só que o Egito não saiu de dentro deles. Estavam caminhando, mas estavam com o pensamento lá. E aquilo que era para durar um tempo determinado por Deus, foi modificado. Por quê? Murmuração, lamentação, choradeira, choramingueira. E aquele povo pelejou 40 anos, até que toda a geração fosse eliminada. E até Moisés, que já não aguentava mais aquele povo, até ele pecou. Quando o Senhor falou: toca na rocha, ele foi lá, bateu. Por conta disso, ele só viu a terra, ele não entrou, porque ele desagradou o Senhor. Essas questões que a gente não observa, e nós somos os maiores impeditivos para que a bênção de Deus não chegue até nós, somos nós. Às vezes a gente tenta abreviar o tempo ou alongar o tempo.
Abreviar como? Eu conheço uma pessoa que pode resolver essa situação para mim. Nossa, ela tem uma influência lá dentro que é uma beleza. Vai desembaraçar esse processo. Aí você vai pela cabeça do outro. Você se enrosca mais ainda. Ou então, aquilo que Deus está falando contigo para resolver hoje. Você fala assim, deixa isso para lá, vai lá no cantinho do coração, lá, varre para debaixo do coração, lá no cantinho, que eu não quero mexer nisso agora. E vai esticando, esticando, esticando. É como se fosse um passivo trabalhista, que um dia você vai ter que mandar embora, vai ter que indenizar. Mas por enquanto ele está lá no cantinho, ganhando o seu saláriozinho. Essas coisas a gente tem que estar observando dentro da palavra de Deus, para que nós não venhamos a fazer bobagem. Mas aquele povo reclamando, murmurando, com lamúrias, isso me faz lembrar uma passagem que está em Eclesiastes 7, versículo 10. Abram suas Bíblias para marcar isso na Bíblia. Isso é muito importante. Eclesiastes 7, versículo 10. Todos acharam? Já? Não. Então vamos esperar mais um pouquinho. Isso é muito importante. Eclesiastes 7, versículo 10. Eu vou pedir para todos lerem juntos comigo. Vamos lá? Não digas por que razão foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Você sabe o que é isso? É aquele velho papo, eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Hoje eu estou numa situação difícil. O que a palavra de Deus diz? Não digas por que razão foram os dias passados melhores do que estes, porque não provém da sabedoria esta pergunta. Você é uma nova criatura, você foi salvo. Sua vida é de Cristo agora. Não fica dizendo que o que estava lá atrás estava, não estava nada, estava uma porcaria. Olha para Cristo. Eu era feliz e não sabia. Eu falava isso também. Limpei. Deletei. Acabou. Não tem mais isso. Se a sua vida não está fácil, está difícil, olha para Cristo. Se as coisas estão complicadas, olha para Cristo. Deixa Ele desembaraçar essa situação. Deixa Ele desenrolar o nó. E às vezes a gente dá um nó tão amarrado que a gente não consegue soltar. Às vezes nós nos atrapalhamos nos nossos planos. E essas atrapalhadas, além de trazer um mau humor dentro de casa ou com os amigos, a gente, de certa forma, envolve todos aqueles que estão à nossa volta com o nosso mau humor. Aí a gente vira, mas quem fez a atrapalhada foi você. Na vida, há tempo para todas as coisas. Presta bem atenção, há tempo para todas as coisas. Férias é para ser tirada férias. Hora de comer, hora de comer, hora de dormir, hora de dormir. Não traga trabalho para casa, eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso, aquilo. Você tem um horário de trabalho, cumpra o seu horário, glorifique o Senhor por isso. Você tem aquele momento da sua família, que você tem que dar atenção na sua família. Às vezes tem pessoas que se escondem
de dar atenção na família, dizendo, não, eu tenho que ir na igreja porque eu estou com um trabalho lá, aí toda vez chega do trabalho, vai para a igreja, porque tem um trabalho, esquece a família. Não é assim. A palavra de Deus não fala isso. Você tem um ministério e você tem a família. A sua prioridade é Cristo. Isso não significa dizer que você todo dia sai do trabalho, eu tenho que ir na igreja, você não vê os filhos, não dá atenção para os filhos, não dá atenção para a esposa. Há tempo para tudo. Se esse tempo não está sendo cumprido na sua vida, reavalie isso, para ver o que está de errado. E quando Deus falar contigo, não questione, apenas obedeça. Ele sabe o que é bom para você. E se você está preparado para receber aquilo que Ele tem separado para você. Eu já falei, nós somos os maiores impeditivos para que a bênção não chegue às nossas mãos. Na vida profissional não é diferente. Às vezes nós estamos num trabalho e não nos sentimos bem com o que fazemos. A vontade é sair, largar, vou embora, não quero mais trabalhar aqui. Mas Deus tem um propósito ao colocá-lo lá. E Ele está preparando você e quebrantando o seu coração. Às vezes, a nossa soberba é muito alta. A gente não demonstra ela, mas internamente a gente é soberbo. E Deus precisa fazer uma obra nele. Precisa quebrar isso daí. E às vezes a gente é obrigado, e eu costumo falar isso, pela que a palavra de Deus diz isso. Obedecei aos vossos governantes, ao seu chefe, ao seu patrão, ainda que ele não seja do Senhor, ainda que não seja uma nova criatura, obedeça. Da mesma forma que a gente obedece às legislações do país, nos seus tributos, ainda que o desconto da escola é mínimo, e o que você paga é o máximo, ainda que a gente obedece. Nós temos que entender que nossas vidas foram compradas por preço. E não foi barato. Foi preço muito caro. Cristo foi à cruz por nós. Aquele sangue que correu ali não foi em vão. E todos aqueles que receberam Cristo como Senhor e Salvador e que a vida foi crucificada juntamente com Cristo, esses sim, quando Ele ressuscitou, ressurgiram para uma nova vida, a vida de Cristo. E vida de Cristo não é vida de preocupação, de amolação. A vida de Cristo é a vida que Ele nos dá, seguindo os ensinamentos dEle e sabendo que nessa vida há tempo para tudo, porque o tempo não passa. Aliás, o tempo passa e muito. Minha esposa costuma dizer que janeiro passa para todo mundo. Não é só para a gente que faz aniversário, mas passa para todo mundo. Irmãos, os planos de Deus para a sua vida já foram traçados. E tem gente que quer mudar e usar de meios para abreviar ou alongar. Pare de se preocupar, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aprenda a ouvir a sua voz. Deus se alegra nos seus filhos, e Ele quer que todos estejam bem. Todos estejam bem. Tem gente que se mata de trabalhar, não tira férias, não passeia com a família.
Isso está errado. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós precisamos de saúde. Nós temos de cuidar do nosso corpo. Não é cultuar, mas cuidar. E os cuidados que o Senhor nos dá através da palavra dele. Saia um pouco, vai passear. Eu fiz essa viagem para a Armênia que havia planejado há muito tempo. Há muito tempo. E a passagem, obviamente, a gente não compra passagem na véspera que vai viajar ou na semana que vai viajar, não é isso? A gente tem que comprar passagem com antecedência. Então, em janeiro, eu comecei essa programação. E aí vem aquele dardo. O que vai ser de você em julho? Será que as coisas vão caminhar do jeito que está? Você vai se ausentar? Senhor, tu sabes o quanto eu quero ir para lá. Faça com que todas as coisas possam cooperar para que esse desejo possa ser da tua vontade. O Senhor fez todas as coisas direitinho. Até porque o dólar em janeiro não estava o dólar que está agora. E o Senhor fez com que as coisas acontecessem, de tal forma que eu pude dar férias para o pessoal, que a diretoria mudou, e que eu pude sair com a família, passear, olhar as coisas tão bonitas, e voltar e falar, puxa, a gente vive numa terra tão boa aqui, tem tudo do bom e do melhor. E ainda assim a gente vê muita miséria na rua. Mas essa viagem trouxe para a gente não só o conhecimento do que era a igreja no século III, mas trouxe um descanso para a gente, poder se desligar das coisas. Há tempo para tudo. Eu glorifico a Deus por isso, e pela graça, pela misericórdia e pela benevolência dele em acrescentar a cada um de nós aquilo que a gente não merece. A mensagem que fica para cada um de vocês: não tire o foco de Cristo. E na palavra nos diz que há tempo para todas as coisas. Se você ainda não alcançou, descansa no Senhor e deixa Ele operar esse planejamento que por vezes nós complicamos demais. Amém?